haviam vencido pelo sangue de um cordeiro, ao qual veio na terra para nos dar vitória. Voltando na Bíblia Sagrada, diz a palavra do Senhor que assim Deus fez eu e você a sua semelhança e a sua imagem. A Bíblia Sagrada nos fala no livro de Gênesis que o nosso Deus nos deu a coroa da criação, nos dando uma condição de sermos mais do que vencedores diante de uma situação contrária. Mas diz o texto bíblico que assim, da mesma maneira que Deus nos deu a condição de sermos a coroa da criação, acima de toda a criação de Deus, Deus nos deu uma excelência a mais, nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Se você está triste, está cansado, ou pensa que você não é nada, lembre-se que você é a imagem e a semelhança do Deus que fez os céus, Xandarai, Axur e Micanda, e também fez a terra. E nesta noite o Senhor me leva nesta palavra, dizendo que assim Deus fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Mas da mesma maneira que Deus fez o homem, diz a Bíblia que havia um ser ao qual Deus havia feito de uma maneira excelente. Diz a Bíblia que o nome dele era Lúcifer, e assim o nome dele sendo Lúcifer, a Bíblia Sagrada diz que ele foi o varão ao qual caminhou diante de pedras preciosas, e Deus dele deu a ele uma excelência, um dom de ser o bom maestro dos anjos do Senhor, do coral de Deus. Mas assim como ele quis se exaltar diante de Deus, diz a Bíblia que ele foi destituído daquela graça, daquele poder que Deus havia lhe dado, e Deus o lançou, derribando ele diante dos céus até o chão. Diz o Senhor Jesus no livro de Lucas que ele via Satanás caindo do céu como um raio ele caiu na terra. E assim, quando Deus formara eu e você, assim no Éden, fazendo assim o homem a sua imagem e semelhança, o diabo está lá, vendo o feito do Senhor, e desta maneira ele não se contentara, e assim ele tramara algo contra a vida daquele ser, contra aquele ser ao qual Deus o levantava na terra. Assim a história nós conhecemos, e sabemos que Satanás se levanta contra Adão e Eva, o casal ao qual Deus levantou, Eva sendo a mulher ao qual Deus colocou diante do seu lado, tirando da sua costela e fazendo ela uma mulher para estar ao seu lado do seu marido. Você que não anda ao lado do seu esposo, comece a andar, porque eu tenho a certeza que Deus é Deus, que dá condição para a mulher ser também uma bênção nas mãos do Senhor. É vaso frágil, mas é vaso que quando nas mãos de Deus se torna um vaso poderoso, e Deus faz bênção da vida daqueles que creem. Eu tenho a certeza absoluta que esta noite o Senhor nos dá uma condição. Diz a Bíblia que eles pecam diante de Deus e comem do fruto ao qual Deus disse que não deveriam comer. Diz a Bíblia que eles comem, mas da mesma maneira diz a palavra do Senhor que o nosso Deus se entristece. Nosso Deus vai diante do jardim e sai à procura de Adão, e Adão se esconde, porque a graça de Deus que estava sobre ele havia saído. Andava ele nu no jardim, ele e a sua esposa, havia nos